Fala, povo de Deus! Está começando mais um Capacita Cast. O podcast com muitas histórias, entretenimento e muitas informações que vão te ajudar a estar cada dia mais capacitados para os perrengues do dia a dia. Eu me chamo Walter Lacerda e estarei conduzindo a nave hoje. E hoje com um convidado ilustre, especial, Cleiton Lima, que é palestrante, professor de educação física, terapeuta financeiro e empresário. Bem-vindo, Cleiton. Muito obrigado, Walter. Muito obrigado, audiência. Hoje estamos do outro lado, né? Normalmente eu fico entrevistando, hoje serei entrevistado. Mas será um prazer compartilhar com vocês as informações e tudo aquilo que a gente tem buscando de conhecimento e tudo aquilo que a gente pode falar para ajudar o povo a vencer os perrengues do dia a dia. Legal. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você que está aí do outro lado, acompanhando os episódios, que está gostando, né, das nossas gravações, curta, compartilhe, comente, que isso aí ajuda muito a gente a alcançar mais pessoas, tá ok? Cleiton, meu querido, conte para nós de onde veio o Cleiton. Então vamos lá, vamos contar um pouquinho da história, né? Então basicamente é o seguinte, Walter. Eu venho de uma família bastante humilde, bastante simples, aqui da cidade da Lapa, no Paraná. A família onde meu pai e minha mãe foram criados na roça, trabalhando, juntando batata, arrancando feijão, vieram do interior da cidade da Lapa, que já é o interior da cidade, do Paraná, né? Então, e a gente veio nessa história e com 7 anos de idade, eu lembro até hoje, como se fosse hoje, indo para a roça pela primeira vez, juntar batata, onde eu via o trator chegando, eu achava que ia passar por cima de nós, o pai me acalmava, porque eu não tinha noção, mas, ou seja, desde muito cedo, eu tive que aprender a trabalhar. Então eu percebi que naquele momento onde eu estava ali trabalhando e o nosso prazer, nunca faltou comida em casa, graças a Deus, mas o nosso prazer era trabalhar durante a semana toda, trabalhar ali para poder comprar iogurte, comprar coisas assim que seria o nosso prazer, digamos assim, e coisa que os nossos pais não tinham condição de comprar naquela época, que logicamente, né, as despesas eram muita despesa para pouco rendimento, né? Então basicamente era isso. E depois disso, a gente foi percebendo que a única forma de mudar a realidade, a única forma de mudar aquilo que a gente estava vivendo era através do conhecimento. Então eu e meu irmão, Valderi, que é um pouco mais velho que eu, a gente percebeu que a única forma de a gente mudar a nossa história ali era levando a sério os estudos. Então a gente começou a estudar de uma forma mais adequada, começamos a prestar mais atenção em tudo aquilo que os professores falavam, porque a única forma da gente poder sair da roça era através do conhecimento. E aí então nós entramos na faculdade. E olha que legal, quando a gente fala sobre mudanças, né, que a gente vai falar hoje, a gente fala muito sobre crenças. E a minha mãe usava uma frase, não por maldade, mas ela usava uma frase que me marcou até hoje. Ela falava assim que pobre não fazia faculdade. Porque naquela época, né, isso era 2006, talvez um pouquinho antes, a gente não tinha condição. E logicamente, né, não tinha como entrar na faculdade, não tinha como pagar a faculdade. Só que a gente tinha um sonho de faculdade. Então, e ela falava para nós, talvez para não decepcionar nós mesmos, né, não frustrar os nossos sonhos, ela falava essa frase: pobre não fazia faculdade. Era a crença dela. E resumindo, nós conseguimos entrar na faculdade, eu e meu irmão entramos juntos, conseguimos fazer 2 faculdades. Meu irmão fez mestrado, doutorado, fizemos uma pós-graduação junto. Hoje ele é doutor em educação física e eu consegui fazer as 2 faculdades, mais uma pós-graduação, e hoje estou na minha faculdade de teologia. Muito bom, Cleiton. É interessante para quem nos acompanha do outro lado também conhecer um pouco da sua história, que é uma história que, digamos que também de superação, né? De Sim. dar a volta por cima, de sair lá de uma origem bem, digamos que humilde, né? Bem origem pobre, humilde, pobre, né? Sim. Em outras palavras, e dar a volta por cima e hoje ser um empresário muito bem sucedido aí, né? Em vários ramos que atua. Sim, é interessante. Sim. Mas para começar, Cleiton, dentro da questão específica de hoje, eu queria te perguntar. Conta um pouco sobre como você decidiu se tornar um terapeuta financeiro. Muito bem, Walter. Essa é uma pergunta bastante interessante, porque quando a gente fala de terapeuta financeiro, a gente pensa no comum todo, né? Mas eu vou contar para vocês aonde surgiu a ideia de como eu comecei a aprender sobre finanças, que veio antes ainda da terapia. Eu tinha 18, 19 anos de idade, mais ou menos, e eu, como todo jovem, né? Iludido por ter um cartão de crédito, por ter o primeiro trabalho, eu fui lá e comprei um carro que ele valia R$29 mil, sem condição financeira, sem organização financeira, acabei pagando nele com todos os atrasos e tudo mais, eu paguei 49 mil. Meu Deus. E em menos de 3 anos eu vendi ele por 18. Então, ou seja, eu perdi 31 mil reais em prazo de 3 anos, mais ou menos.
E aí me bateu aquele start. Eu falei assim, peraí, não adianta eu me matar de trabalhar, não adianta eu trabalhava na JBS naquela época, eu trabalhava na câmera fria da JBS, então era extremamente complicado, né? O trabalho era bastante exaustivo, né? Exaustivo e tudo mais. Então eu falava, eu trabalho cedo até a tarde, me mato de trabalhar e aí eu ganho dinheiro e dou tudo pro banco. Eu falei, então não adianta somente eu ganhar dinheiro, eu tenho que aprender a gerir o dinheiro. Eu tenho que aprender a gerenciar essas finanças. E a partir daí eu comecei a estudar sobre finanças, comecei a ouvir podcasts, ler livros, enfim, conhecer um pouco mais sobre finanças. E eu comecei a ajudar alguns amigos meus na montagem de planilhas financeiras. Começamos a criar algumas planilhas de como que faziam os planejamentos, como é que eu podia fazer. E no Centro de Juventude, há uns 7 anos mais ou menos que eu vinha fazendo, até dezembro do ano passado, eu falava para os adolescentes como se aposentar com até 30 anos. Então tem todo um planejamento para isso. E aí eu percebi, né, esse ano que eu fiz o curso, inclusive com você que foi o professor de terapia, né? Eu comecei a perceber que não é somente a questão financeira. Ela é uma questão um pouco mais profunda ainda. É uma questão emocional. O dinheiro também é uma ação emocional. Se eu não adianta nada eu ter toda uma planilha financeira se as minhas emoções não me ajudam. Eu vou emocionalmente fazer coisa errada. Então, pela emoção, pela ansiedade, pelos meus estresses, alguma coisa nesse sentido, eu vou acabar descontando. Algumas pessoas descontam na droga, outros descontam em álcool e tudo mais, e algumas pessoas descontam nas compras. Fiquei triste ou fiquei muito eufórico, vou comprar. E isso vai acabar gerando outros problemas que a gente consegue tratar também com a terapia. Interessante que essa troca de saberes que a gente desenvolveu ali dentro da dinâmica da aula do curso mesmo, essa troca de saberes, né, essa agregação que vem de várias áreas, né? Nós tínhamos alunos ali que hoje são formados nível de graduação, né? Professoras, enfim, diretoras, pessoal que já traz um conhecimento, uma bagagem que se agrega ali e faz com que cresça o nível de consciência de todos, né? Eu também aprendi muito e aprendo a cada momento sempre, né? O legal do terapeuta, já fazendo um merchan aqui, né? O legal do terapeuta é que você acaba aprendendo que é um pouco mais profundo as coisas. Por exemplo, a pessoa chegou lá, a pessoa é um agressor, mas não é só ali. Algo atrás tem, então, ou seja, ele já passou por isso. E a gente, com esse curso de terapeuta, a gente aprende isso. A gente aprende a olhar não somente com o olhar do momento, mas o olhar macro, né? E isso faz com que a gente consiga ajudar pessoas. Eu citei pessoas que altamente graduadas, mas pessoas também que têm só o ensino médio, ou talvez só sabe ler e escrever, também é muito importante esse conhecimento que é agregado ali, né? Com certeza. Mas, Cleiton, é interessante e chama a minha atenção de onde que vem essa vontade tua, né, de ajudar as pessoas nessa área financeira, de ser um terapeuta financeiro, né? Tá, então partindo dessa mesma premissa, né, de que eu consegui criar essa proposta, essa educação financeira para mim mesmo, com mais ou menos 26 anos de idade eu criei um objetivo para mim mesmo. Então esse objetivo era mais ou menos assim, eu sempre escutava falar um negócio chamado liberdade financeira, liberdade geográfica, e eu ficava pensando, o que é liberdade financeira? Né? Quando a gente fala sobre isso, a gente pensa, não, mas liberdade financeira é quando eu for aposentado, tiver 65 anos de idade e serei liberto do trabalho. E pelo contrário. Por quê? Quando a gente pega um exemplo, claro. Pega as pessoas hoje que se aposentam com 65 anos de idade. Normalmente eles continuam trabalhando. Por que continuam trabalhando? Porque falta dinheiro. Porque ele tem que gastar com medicação, tem que gastar com outras coisas e o dinheiro automaticamente vai faltar. Então com 26 anos de idade eu coloquei na minha cabeça falando assim, até quando eu vou trabalhar? Isso foi uma coisa muito clara para mim. Até quando eu vou querer trabalhar para pagar dívidas? Então assim, eu pensei assim, bom, então vamos criar um planejamento de 10 anos. Ou melhor, passei a 14 anos. Então eu falei assim para mim mesmo, até os 40 anos de idade, eu vou ter que montar o meu planejamento financeiro para que haja uma liberdade financeira. O que significa isso? Não precisar trabalhar mais para pagar contas. Tipo, por uma obrigação. Exatamente. Você vai continuar trabalhando, né? Como nós temos um instituto e tudo mais, mas isso não é mais visto como um trabalho, uma obrigação. Mas é visto como um propósito. Então você muda o teu foco de vida, digamos assim. Você passa a ter um outro propósito. E quando nós pensamos isso, eu criei esse planejamento de 14 anos, 40 anos de idade, tal. Hoje eu tenho 40 anos de idade e eu alcancei essa liberdade financeira com 39. Então eu pensei assim, bom, se eu criei um protocolo para mim mesmo e eu consegui atingir esse protocolo com 39 anos, por que não ensinar isso para outras pessoas? E eu paro de pensar, eu sempre falo com os adolescentes,
Imagine que eu aprendi isso com 26 anos de idade e com pouca informação que eu tinha. Hoje que temos a internet que oferece tanta informação e ao mesmo tempo o adolescente com 14, 15 anos começando a trabalhar aí como aprendiz ou como estagiário, se ele criar um planejamento financeiro, 30, 35 anos de idade aí, ele consegue estar aposentado. E as pessoas com 30, 40 anos de idade, eles podem pensar assim, bom, se eu não quero chegar aos 65 para me aposentar, como eu faço para fazer isso antes? Como eu faço essa gerência financeira para fazer isso antes? Então foi daí que surgiu a ideia de trabalhar a terapia financeira. Puxa, isso vai ajudar muitas pessoas a ter essa liberdade, né, financeira, é isso? Sim, liberdade financeira. Para você ter uma noção, só desculpa, hoje no Brasil, 2% mais ou menos, né, nessa estatística, 2% dos brasileiros investem no seu próprio futuro. Ou melhor, investe em algum tipo de coisa. Meu Deus, muito A bom. maioria das pessoas, os brasileiros hoje, são as pessoas que apagam incêndio. São aquelas pessoas que trabalham o dia inteiro, o mês inteiro, e chega no dia 5, recebe, dia 10 já não tem mais dinheiro. Esse é o padrão hoje. Entendi, bem baixo, né, Cleiton, a estatística, né? Sim. E o teu trabalho vem para ajudar a mudar essa estatística também, né? Perfeito. Ajudar as pessoas. Mas é interessante, chama atenção, não é o problema trabalhar depois de se aposentar. O problema é estar escravo do trabalho, digamos assim. É não ter opção, né? Não ter opção, ser obrigado lá com 70 anos, estar lá pegando no pesado para pagar contas e, de repente, para me ajudar a entender também, Cleiton, e talvez quem está em casa, Sim. que tipo de comportamento é mais comum, assim, que leva as pessoas para ter essa desorganização financeira, digamos assim? Muito bem. Então aqui a gente vai para alguns problemas que são crônicos, digamos assim. O primeiro delas é a falta de planilha financeira. O que significa a planilha financeira? Basicamente é você colocar num papel tudo que você ganha e tudo que você gasta. O que normalmente acontece? Esse dia eu acabei de fazer um curso da Fundação Bradesco e eles falam que de cada 10 pessoas, 4 a 5 pessoas, em algumas situações 6 pessoas desses 10 não tem mais noção de quanto gasta. Então, ou seja, ela já parou até de colocar no papel, já parou de planejar já o seu futuro, porque já está tão desesperado em contas, ou seja, mais de 50%, já não está nem olhando e nem sabe mais quanto que gasta. Ou seja, quanto que é a dívida dela. Então o cartão de crédito já explodiu, as outras dívidas já estão todas estouradas e a pessoa já está num nível de deixa a vida me levar. Porque já está tão complicado que muitas vezes acaba não conseguindo nem dormir direito por questões de dívidas. Existe uma pesquisa que fala que a segunda causa de divórcios, né, de casamentos acabados, é por dinheiro. Então, ou seja, a pessoa não tem um planejamento, ou seja, não consegue gerar uma planilha financeira de entradas e gastos. Automaticamente ela acaba não conseguindo ter isso em família, acaba gastando demais, aí as cobranças da família, de filhos, de esposa e tudo mais, isso gera depois uma separação. Então ele é bem mais complexo, né? Então planilha financeira é a primeira coisa. Segunda coisa, cartão de crédito. A pessoa tem a falsa ilusão de que cartão de crédito é um dinheiro que ela tem. E não é. É onde sobrevive o banco. Então, para o banco, o cartão de crédito é maravilhoso. Quer ver um exemplo claro disso? Quando você faz 18 anos de idade, você já vai conseguir lá ter um limite de cartão de crédito bastante razoável. Mas muitas vezes nem tem emprego. Mas por que eles fazem isso? Porque o prazer deles é que você compre, você não consiga pagar, ou que você consiga, mas está pagando, de certa forma, um valor para eles ali. Mas quando a pessoa não tem gerência financeira, ele entra em dívida, e a dívida do cartão de crédito é um absurdo. Então, ou seja, ela vai entrar... Eu, por exemplo, antes de conhecer sobre educação financeira, eu entrei numa dívida de cartão de crédito que levei 5 anos para sair. Nossa, é uma bola de neve. É uma bola de neve. A terceira coisa são as comparações. A rede social tem influenciado muito isso hoje. A gente vê a pessoa lá com óculos novo, eu tenho vontade de comprar, faz parceladinho, eu entro. Compro lá esse óculos. Outra coisa, eu vejo lá a pessoa com um tênis da Jordan, fala, não, eu preciso ter um Jordan também, vou lá e compro. iPhone não vou nem falar então, né? A pessoa tem um iPhone, saiu o iPhone 16 Pro Max Ultra Mega Power lá, a pessoa já tem que comprar, por quê? Porque alguém lá comprou, porque um youtuber comprou, mas muitas vezes as realidades são totalmente diferentes. O cara lá ganha tipo 100 mil reais por semana, a gente vai ganhar 100 mil na vida. Então, ou seja, é as comparações. A próxima, que é o mais complexo, é querer viver uma vida de falso rico. A vida do falso rico basicamente é a vida de ostentação. É uma cultura brasileira de ostentação. Aquele negócio de vou comprar aquilo que eu quero, né? Existe uma frase que diz bem assim: eu vou comprar aquilo que eu nem gosto com o dinheiro que eu nem tenho para mostrar para as pessoas que eu nem gosto.
Por que isso? Porque muitas vezes eu quero mostrar que eu tenho. Eu quero mostrar que eu tenho um carro novo. Tem uma aparência que não é realmente. Exatamente. Então assim, eu quero viver uma vida de rico, só que com um salário de pobre. E isso não vai fechar. Aí o que vai acontecer? Vou entrar no cartão de crédito, vou entrar no limite especial, no cheque especial. E aí isso vai estourar de uma hora ou outra. E vai acabar. Tem mais algum, Cleiton, dessa? Continua lá, por favor, que Tem só mais duas. Legal. Reserva de emergência. As pessoas acabam não tendo nenhum tipo de reserva de emergência. O que significa isso? Parte do meu dinheiro não é meu. Eu preciso me organizar para que haja uma reserva de emergência. Vou dar um exemplo. Imagine que eu ganho R$1.000 e eu gasto R$1.000. Então o meu gasto fica 0 a 0. Só que daí eu saí com o meu carro, estourou o pneu do meu carro, eu preciso comprar um pneu novo. O que vai acontecer? Eu tenho um custo de R$1.000 e um ganho de R$1.000. Estourou o pneu do meu carro, custa R$300 um pneu. Aí eu tenho que comprar um pneu. Esse pneu vai vir da onde? Cartão de crédito. Só que já está estourado o meu R$1.000. Então no outro mês agora eu terei R$1.300 de custo. Eu vou ter que tirar de algum lugar. Então, ou seja, a falta de reserva de emergência seria assim, sei lá, R$1.000, R$2.000, depende da realidade da pessoa. De reserva de emergência. Um filho ficou doente, preciso levar no médico particular. Eu preciso comprar uma medicação especial. Tem uma reserva de emergência, não vai estourar meu orçamento. E o último é falta de metas claras com relação às suas finanças. Por exemplo, o que eu quero, onde eu quero e principalmente trabalhar isso em família. Existe um tabu muito grande quando se fala sobre finanças e família. Parece que o pai tem que resolver tudo e esconde dos filhos. Só que às vezes o filho está pedindo algo que o pai não tem condição, o pai acaba não tendo coragem de falar para o filho que não tem dinheiro, compra com o que não deve, ou seja, daqui a pouco está ele não conseguindo dormir, a esposa chateada porque também não sabe que estão sem dinheiro. Resumindo, vira um gigante problema, emocional até mesmo, por questão de falta de clareza sobre as metas onde eles estão caminhando. Então o ideal seria ter um diálogo aberto, né? Com certeza. Todos da casa consomem, todos da casa precisam saber quanto temos em caixa, né? Muito bom. A gente sempre comenta com a Kate, o pessoal da edição, para fazer alguns cortes de algumas partes mais chamativas. E esse podcast inteiro ele é um corte gigante, porque muito bom, muito boas dicas, né? A gente trabalha algum tempo junto ainda e eu tô aprendendo nesse podcast especificamente mais coisas. Mas assim, Cleiton, linkando essas coisas que você trouxe, esses elementos que tu trouxe, de alguma forma, com certeza, acaba afetando as emoções, né, da pessoa e influencia nas decisões. A pessoa que está emocionalmente abalada vai ter algum problema ali para administrar seu dinheiro, né? Sim. E como as emoções influenciam as nossas decisões com o dinheiro? Então, essa é uma pergunta que as pessoas, que todo mundo já passou por isso. Você deve ter comprado alguma coisa que você chegou em casa e falou assim, meu Deus, por que comprei isso? Ou quem não tem guardado no seu guarda-roupa uma camiseta que nunca usou, uma calça que usou uma ou duas vezes e ficou lá, e você fala, não, mas eu gostei tanto. Mas por que eu gostei tanto naquele momento? Porque ali eu estava movido por emoções. Quantas pessoas, no dia que eu comprei meu carro de R$29.000 lá, foi movido às emoções. E pessoal, os vendedores são treinados para isso. Quer ver um exemplo? Não posso contar qual é a loja, tá, pessoal? Mas vocês vão saber qual é. Tem uma loja que está em vários lugares do país, que elas mudaram. As pessoas não entram lá e pegam mais cestinhas. Elas entram lá e pegam sacolas. Não sei se você sabe qual loja que eu estou te falando. Eles chegam lá e pegam sacolas. Dá uma sacola para a mulher, por exemplo. Não, coloca a sacola aí. Você vai colocando as roupas que você vai gostando dentro da sacola. Qual é a sensação? A sensação que ele está colocando na sacola, e para ela a sacola é dela. Então, emocionalmente, as pessoas já estão sendo movidas a comprar. Daí depois disso tem o outro apelo, né? Não, veste lá, você vai ficar muito bem. E aí a pessoa se veste. Quando ela colocou a roupa, emocionalmente ela fala assim, uau, fiquei linda. Mas vai ser caro, não importa, eu mereço. E aí ela vai acabar comprando. É a mesma coisa que acontece com o homem quando ele vai comprar um carro. O que eles falam? Entra no carro. Pode entrar. Quer dar uma volta? Aí quando você dá uma volta, o cara começa a fazer toda aquela história. Já imaginou você caminhando, indo com a sua família pra praia, emocionalmente. Depois você não tá nem preocupado quantas dívidas, quantos reais vai ser de juros ali, porque você foi movido por emoções. Então eles são treinados para isso. E tem uma dica muito legal que a gente já conhece a dica há muitos anos e a gente já ficou muito triste com as nossas mães por causa dessa dica. Sabe como você faz para não comprar por impulso? Faz aquilo que a mãe já sempre falou. Na volta a gente compra. É muito simples. Por exemplo, eu fui lá, quero trocar de carro. Vou na loja, ando com o carro e falo assim, amanhã a gente compra.
Aí você volta para casa, você sai do movimento das emoções e agora você vai entrar no racional. E racionalmente você vai falar assim, cara, peraí, eu gostei muito, mas não tenho dinheiro para pagar. Eu vou pagar tantos mil reais de juro. Então, esses dias, por exemplo, eu vi um menino comentando, falou, nossa, queria comprar tanto uma moto, a moto custa 22 mil reais. Aí ele chegou lá e falou, o que você acha? Daí a gente colocou no papel, ele ia pagar 50. Eu falei, meu irmão, você vai pagar 2 motos e meia. Eu falei, então não é mais fácil fazer um planejamento para que você compre ela através de um consórcio, pode ser, pelo menos é menos o juro, não é a melhor opção, mas é menos o juro. Ou você guarda um tempo aí, segure aí as emoções por um ano que seja, e você compra essa moto por uma boa entrada, ou pelo menos com valor à vista, né? Acaba então a mente da pessoa na sociedade que a gente vive sendo condicionada pelos vendedores, pela própria influência da mídia, enfim, sendo condicionada a agir pela emoção e a razão vai ficando de lado. Perfeito. A racionalidade. Quer ver um exemplo claro disso? Sabe quando você vai comprar alguma coisa e você fala pro vendedor assim, fala, não, eu vou dar uma pensada, eu já te respondo, que seja pelo WhatsApp, pelo menos. Perceba que logo depois eles vão mandar mensagem de novo. Porque eles não querem deixar você sair das emoções. Então ele vai tentar trabalhar sempre em cima das tuas emoções para que você compre. E aí depois ele vai fazer um apelo emocional. Você trabalha tanto, Walter. Você se esforça tanto, você se dedica tanto. Você acha que você não merece? Aí vai pior ainda. Você vai na sensação do emocionalismo do merecimento. Aí você lascou tudo, né? Ô, Cleiton, e falando em linkar uma coisa na outra, cara, a internet, como tem influenciado, né, negativamente, de certa forma. Sim. Principalmente eu vejo, assim, lá por casa. Sim. Minha esposa vê uma roupa ali no... Não vou falar o nome da plataforma, mas tem várias, né? De uma plataforma... Ah, amor, mandou mensagem dele, posso comprar essa roupa? Sim. É difícil falar não, né? E pro homem é difícil complexo, falar não, complexo. né? Mas a gente tem que ter essa organização. Olha, não dá esse mês e tal. E depois, não, pode comprar, né? Tem uma reserva e tal, pode comprar. Sim. Chega a abençoada da roupa, ela veste, já era, nunca mais usou. Nunca mais usou, exatamente. Ela vai numa influência digital, que também existe, né? Sim. E acaba lá no final do mês dando problema lá para pagar essas contas às vezes, né? Exatamente. E aí, é o mesmo formato, só que agora no formato digital, né? Eles colocam uma modelo lindo, maravilhosa lá, com um monte de Photoshop muitas vezes, e fica tudo lindo, maravilhoso na internet, né? Mas quando chega, às vezes não é nem o número que a pessoa comprou, ou pode ser que ele nem se adapte àquela roupa ou àquele tecido e tudo mais. Então, o ideal é tentar comprar presencial e sempre comprar no próximo dia, nunca no mesmo dia, porque senão você vai ser movido pelas emoções. Existe uma pesquisa que mostra que de cada 3 pessoas, parece que são 3 pessoas, que vão para casa e compram no outro dia, apenas uma compra. 2 não. Então significa que você começa a reavaliar e fala, cara, realmente eu nem preciso. Então eu tirei isso para mim mesmo, eu acabo não comprando quando eu estou movido pelas emoções. Já entrou um pouco nas dicas, é um tempo de reflexão muito importante que é capaz de fazer todo um diferencial na tua questão econômica, e não só econômica, como tu trouxe, né? Sim. A parte emocional como um todo, né? Exatamente. Um equilíbrio. Quer ver um exemplo disso? Por exemplo, imagine que assim, esse último carro que eu acabei comprando, eu criei um planejamento financeiro e uma estrutura de conhecimento de carro de 2 anos. Então foram 2 anos estudando o carro, vendo vídeos sobre o carro, sabendo os problemas crônicos desse carro, para saber se realmente valia a pena pegar esse carro. Quando a gente agora, então, eu peguei ele o ano passado. Eu tenho um sonho de trocar de carro daqui 2 anos. Eu já estou estudando o próximo carro. Já tirei do radar pelo menos uns 3 carros. Por quê? O problema crônico é isso e isso tem um valor X lá, é muito caro. Então não compensa. Porque qual é a lógica de você comprar um carro que seja, vamos chutar um valor redondo, um carro de 100 mil, que ele tem um problema crônico de motor de 40 mil. Então qual é o sentido? Então, só que se fosse movido pelas emoções, você vai na loja e não quer nem saber. Você vai sair com o carro. Só que muitas vezes você vai se arrepender depois. Entendi. Várias dicas valiosíssimas. Então não compra no mesmo dia. Sim. Faz um estudo completo, com calma, antes de fazer a compra. Perfeito. Será que é necessário mesmo, né? Tem tudo isso. Muito Exatamente. bom. Será que esse carro é necessário agora? Será que essa roupa é necessária agora? Essa reflexão é muito importante. Com certeza. Por isso que é interessante você fazer esse planejamento familiar. Porque às vezes a mulher fala assim, nossa amor, eu queria tanto uma roupa, só que daí, quando você coloca no papel, fala assim, amor, esse mês já tá faltando R$100. Se você comprar essa roupa, vai faltar 200. Então a gente já tá com problema. Daí, logicamente, se a esposa conhecer, primeiro que ela vai ajudar você a gerenciar e cuidar do dinheiro, e segundo que ela não vai fazer você ficar constrangido por ela querer algo e você não ter dinheiro para pagar. Entendeu? Então vai diminuir ainda um outro constrangimento familiar. Muito bom, Cleiton.
Estamos falando da parte bem sucedida, né? Que você, claro, é exemplo disso, né? Não vamos mentir, mas é uma pessoa bem sucedida financeiramente em todos os aspectos, não só financeiro, né, Cleiton? Sim. Mas assim, por onde começar quando a pessoa está completamente perdida nas finanças? Isso é muito comum, né? Como eu falei, as pessoas acabam não sabendo exatamente aonde que estão, né? Basicamente é o seguinte, Walter. Quando a gente fala sobre qualquer patologia, qualquer doença, qualquer coisa que você queira mudar, a primeira coisa é o diagnóstico. Então assim, por exemplo, como é que eu faço para eu começar? Se você está em casa hoje e quer começar a organizar suas finanças, por onde começar? O primeiro passo é, senta, pega todas as suas contas, tudo que você tem atrasado, tudo que você tem para pagar, tudo que você tem nos próximos 3 meses, tudo isso, coloca numa planilha. Monta lá, tipo janeiro, fevereiro, março, abril, coloca ali água, luz, aluguel, não sei o que, tudo que você tiver de colocar, coloca ali. Quando você tiver com aquele papel na mão, é como se você tivesse um diagnóstico de uma doença. Quando você olha para tudo aquilo, você fala assim, opa, beleza, a partir daí eu vou para onde? E aí é a hora de você começar os primeiros passos. Mas tudo começa pelo diagnóstico. Tudo começa pela organização. Coloca no papel tudo. Por mais que muitas pessoas não gostem de colocar no papel. Por quê? Porque não gostam do resultado. É como as pessoas, eu tô sentindo uma dor, mas eu não vou no médico porque vai que é um câncer. Mas tá, mas se você não for no médico, vai adiantar? O câncer só vai aumentar, você vai ter mais problemas e vai morrer logo depois. Então, ou seja, o tratamento ele precisa vir, logicamente, mas primeiro tem que vir o diagnóstico. Então, sentar com a família toda, se possível. Quem é sozinho é mais fácil, né? Quem é solteiro. Mas quem tem família, sentar com a família. Se tiver adolescentes na casa, chama também. Bota tudo num papel, organiza tudo aquilo. E depois, a partir daí, você sabe para onde vai caminhar. Esse é o passo inicial. Que mais, Cleito? Então, dentro dessa proposta, a partir do momento que você faz, coloca no papel tudo o que você tem. Aí você começa a descobrir dali se vocês estão no vermelho ou no azul. Tipo, eu estou ganhando o valor X e eu estou gastando o valor X. Então, aonde estão as maiores despesas? E aí você começa os pequenos cortes. Você pode trabalhar de duas formas. Primeiro, você pode cortar algo. As pessoas usam muito aquele termo, né? Corta o cafezinho que vai resolver. Muitas vezes não resolve. Porque assim, às vezes as pessoas, inclusive tem um canal bem legal chamado Primo Pobre, ele fala muito sobre isso. Ele fala bem assim, o que você tem que fazer? Abrir as torneiras, então, ou seja, deixa derramar mais dinheiro na tua vida e tampa os ralos. O que significa? Corta os custos e aumenta as entradas. Então, se eu percebi que as minhas dívidas estão muito altas, a primeira coisa que eu tenho que fazer, fiz o diagnóstico, eu percebi aonde eu posso cortar. Vamos dar um exemplo. Eu jogo futebol 3 vezes por semana que custa R$20 por dia. Então, posso jogar uma vez só? Vai sobrar R$40 que num mês vai dar ali um valor X. Esse valor X eu consigo adiantar uma conta de luz que está atrasada. Pronto, diminuir um custo. Mas eu posso começar a trabalhar vendendo ou revendendo algo, sabe? Ou fazendo Uber, por exemplo. Eu trabalho até às 6, faço Uber e quito umas dívidas. Não é para sempre, pessoal. Posso fazer isso durante, sei lá, 1 ano, 2 anos. Mas isso já vai resolver a minha vida financeira. Então, ou seja, fazer Uber, fazer docinho, bolo de pote, qualquer coisa que entre mais dinheiro e logicamente vai liquidando ali. E é legal, eu gosto de fazer isso. Eu coloco numa planilha e coloco assim, tipo, janeiro, fevereiro, março, abril, tal. Emocionalmente é prazeroso. E quando você vai lá e liquida uma conta, eu fiz uma construção há poucos dias atrás e eu tinha dívidas para pagar, digamos assim, peguei uma base de cartão que compensava nesse momento. Peguei lá e coloquei para 2 meses. Só que o que acontece? Quando eu coloquei isso na minha planilha, eu falei assim, cara, esse mês vai sobrar um dinheiro aqui, eu posso colocar aqui e liquido essa. Emocionalmente isso é muito bom. Sabe? Você fala assim, nossa, eu tinha dívidas ainda para 2 meses, mas já consegui liquidar isso. Vai te dando uma emoção, o emocional teu vai ficando mais tranquilo. Você deita a cabeça no travesseiro e fala assim, cara, mais 2 meses eu nem preciso me preocupar, que já estão adiantadas as contas. Neurologicamente ligado com a questão financeira, né? E muitas vezes o monstro que a gente acha que nem é tão grande. Mas, Cleiton, assim, a pessoa quando está completamente perdida financeiramente, sim, eu acredito que na maioria das vezes ela vai ter muita dificuldade para sair sozinha. Com certeza. Nesse momento, você não acredita que seria importante já ter um acompanhamento terapêutico? Exatamente, pessoal. Assim, quando a gente... Vamos dar um exemplo. Eu descobri que eu tô com uma doença. Eu tenho que me tratar sozinho? É muito difícil. E até porque existe muito ali aquela questão de crenças, né? Tipo, eu já estou assim, a minha família sempre foi meio complexa financeiramente, então vem aquela crença de, eu sempre fui pagadora de boleto, então vai ser assim.
Então, muitas vezes, as pessoas precisam buscar um terapeuta, e por isso nós temos essa proposta, né? De ter um terapeuta que é o cara que falava assim, é como se tivesse uma... Já viu aquelas gravações de drone? Que as pessoas assim, tá bem pertinho, daqui a pouco o drone vai lá longe, você vê assim, uau, que legal, que o ambiente é tão mais bonito olhando de longe, né? E é isso que o terapeuta faz. Então, basicamente, o cara fala assim, não, a tua dívida tá aqui, mas vamos dar uma voltinha de drone agora. Puxa pra longe e fala assim, ó, assim é como resolver. E aí vai ficar mais fácil. A pessoa fala, nossa, era tão simples. Mas por quê? A pessoa estava tão enterrada naquilo que não conseguia ver o macro daí. E essa é a função do terapeuta, vai ajudar muito. Interessante, Cleiton. Uma das questões que me veio à mente também é a questão de... me enrolei, me embananei com cartão de crédito. Quem nunca, né? A grande maioria dos que talvez estão nos acompanhando, ou eu particularmente, já caí já no cartão de crédito há algum tempo atrás. E como que eu fiz? Eu peguei dinheiro emprestado do familiar. Pronto, supriu aquela demanda naquele momento, mas depois me enrolei de novo. Então tem isso também, a pessoa às vezes acredita que pegando o dinheiro emprestado de um parente, tampando aquele buraco ali, foi tratado a ferida, e não, exatamente, né? Tem que ir mais profundo, né? Com certeza, até porque você pega um empréstimo com um parente, né? E aí no final de semana você vai almoçar na casa do pai e o parente tá lá. E daí vira aquele outro constrangimento, muitas vezes não tem dinheiro para pagar. E para piorar ainda, tem pessoas que vão buscar dinheiro com agiotas. Meu Deus. Aí se enrola ainda mais. Então, ou seja... É como se eu estivesse tratando de uma doença que eu poderia ter cuidado lá atrás. Se eu me organizar, eu não vou chegar a ponto de ter que emprestar um dinheiro ou coisas nesse sentido, sabe? Entendi. O legal é que assim, se você fizer um planejamento financeiro bem organizado, você não é o cara que vai emprestar dinheiro, mas você vai emprestar dinheiro. Você vai emprestar dinheiro através, por exemplo, de um CDB para um banco. Você vai emprestar dinheiro através para o governo, por exemplo. O CDB o que é? O CDB é como se fosse você emprestando dinheiro para o banco. Tá? É como se fosse você... Qualquer banco tem CDB, tá? A gente trabalha muito com corretoras. Mas é como se fosse assim. Por exemplo, a pessoa que vai no banco emprestar um dinheiro para construir ou para qualquer outra coisa, ela vai pegar esse dinheiro. Só que esse dinheiro não é do banco. Esse dinheiro é de alguém que deixou no banco, através de uma poupança ou de um CDB. Então, quando a pessoa vai lá nesse banco e fala assim, eu quero um dinheiro emprestado, alguém deixou esse dinheiro. Aí o banco usa o dinheiro do cara que pegou o CDB, certo? Ele, por exemplo, assim, eu deixei lá, fiz um CDB de R$1.000 numa taxa de 14% para 3 anos. Basicamente, teu dinheiro vai dobrar. Você colocou 1.000, vira 2, por exemplo, sabe? Só que durante esses 3 anos você não pode mexer nesse valor, nesse sentido. Então, durante esse tempo, o banco vai usar o teu dinheiro para emprestar para outras pessoas e vai ganhar juros em cima disso. E depois lá te paga o valor mais o juro que ele usou e, no caso, é o seu direito daí. Interessante também outra coisa que me veio à mente, Cleiton. Digamos, o Cleiton hoje é uma pessoa estabilizada financeiramente, mas se a gente dentro da área da dependência química, que eu trabalho muito, né? Com a prevenção e tal, para evitar recaídas. Sem dúvida. Se o Cleiton não tiver numa linha ali firme, constante, do que ele tem que fazer com os propósitos alinhados, né? Ele pode ter uma queda comportamental e de repente cair nas finanças, não pode também? Com certeza, com certeza. É só se a gente entrar na questão emocional, né? Se eu entrar no emocional, pode ver, por exemplo, as pessoas se acostumam, né? Vamos dar um exemplo assim. Se a pessoa ganha R$2.000, ela vai ver coisas que ela pode comprar com 2.000. Se ela ganha 10, ela vai ver coisas que ela pode comprar com 10.000. Se ela ganha 50, ela vai ver a mesma coisa. Se ela trabalhar no emocional, vou dar um exemplo claro disso. Você vai pegar um jogador de futebol que ganha R$1 milhão por mês. Você vai ver o carro do cara. Vale 2, 3 milhões. Vai ver a casa do cara. Vale 10 milhões. Só que é muito comum, inclusive vi uma entrevista do Ratinho esses dias que ele falava isso. Pessoas depois que param, eles se quebram. Porque ele ganhou um monte de dinheiro, mas ele também gastou um monte de dinheiro. E muitas vezes não investiu. E se ele não investe, vai acontecer a mesma coisa. Ele pode chegar aos 65 ou até menos, né? E não ter dinheiro para pagar suas contas. Então, o ideal pelo menos eu faço, sempre estar estudando. Sempre estar estudando sobre finanças, sempre fazer planilhas, projetos, planejamentos financeiros. Então, eu tenho planejamento financeiro pelo menos nos próximos 10 anos aí. Quando a gente trabalha questões emocionais com nossos clientes, com pacientes, como queiram, a gente tem um cuidado todo especial para que ele tenha um acompanhamento constante, né? De repente, a pessoa ela sai de um quadro depressivo, claro, junto com o médico, né? Com o acompanhamento todo de rede, né? Sai de uma depressão, mas ela precisa manter um tempo ainda sendo acompanhada pelo terapeuta, pelas medicações que foram prescritas pelo médico, para que ela não tenha essa queda. Exatamente. E também, então, no caso da economia, no caso financeiro, também é interessante que a pessoa ela tenha uma continuidade no tratamento, mesmo não tendo problema, né? Com certeza. Porque assim, a lógica é que a pessoa não somente não resolva somente aquela ferida. Não adianta nada, por exemplo, a pessoa, eu tenho uma dívida de R$10.000.
Aí eu pego 10 mil reais, vamos dar um exemplo assim, o Walter tem um problema de 10 mil reais, eu pego 10 mil reais, te entrego 10 mil reais, você vai lá, paga, mas não mudou a cabeça. O que acontece? Daqui a pouco vai ter outros 10 mil reais de dívida. Então, não somente temos que tratar a situação. Então, o atendimento terapêutico basicamente é 2 meses, pessoal. 2 meses a gente já consegue ter um resultado. Só que a partir desses 2 meses é legal o acompanhamento, pelo menos durante um ano, para que as pessoas, vamos dar exemplo, a pessoa se acostumou 30 anos a fazer coisa errada. Com 2 meses só não vai mudar. Ele vai ter um novo patamar, uma nova proposta de vida. Só que dali, a partir dali é um acompanhamento, pelo menos de um ano, para que ele saiba realmente para onde está indo. E daí, logicamente, muda a sua história. E com certeza, então, o retorno financeiro, emocional, o equilíbrio total, como diz, um biopsicossocial, se transforma, uma perspectiva nova de vida. Com certeza. Eu falo para vocês assim, pessoal, você quer trabalhar até os 65 e se aposentar com salário mínimo? Se não é essa a sua vontade, tem que conhecer sobre educação financeira. A gente sabe que a Previdência está com um grande problema. Há uma grande probabilidade que muitas pessoas hoje com 20, 30 anos tenham grande dificuldade para se aposentar. Meu Deus, e se for esperar depender do governo e de política, é difícil, né, Cleiton? A gente está com um grande problema. Difícil. E tem um ditado também que eu sempre ouço. Quanto mais eu ganho, mais eu gasto. Não adianta nada esses aumentos. Já ouviu essa também? Sim, sem dúvida. É a falta de saber aquele exemplo que tu trouxe, quanto tá entrando, quanto tá saindo, né? Exatamente. O cara começa a ganhar mais, aumenta o salário, mas parece que não tem crescimento nenhum. É que existe um grande mal nosso que é chamado eu mereço. Já ouviu falar? Sabe aquelas pessoas que bebem e gostam de comer um churrasco no final de semana? Os caras se matam de trabalhar a semana inteira, ganham lá R$1.000 na semana. Só que daí o cara chega e fala, eu mereço o churrasco no final de semana. Cerveja, cachaça, muitas vezes picanha e tudo mais, foi 500. Pronto. Resumindo, 500 ali foi, mas o eu mereço vai chegar na segunda-feira e falar assim, cara, tô lascado. Porque foi muito bom ontem, mas tudo isso vai pro ralo, literalmente. E as minhas contas? E infelizmente entra aquela problemática, o cara chega com 65 anos, debilitado porque deu a vida trabalhando. Perfeito. Não aproveitou direito como deveria ser aproveitada a vida. Você não precisa esbanjar para aproveitar, né, Cleiton? Acho que não. A gente consegue de uma forma mais produtiva aproveitar o pouco que ganha. Sim. E desse pouco transformar em um valor que, digamos, considerável, né? Com certeza. Que eu entendi. É só questão de planejamento, né? Como qualquer outra coisa. Vou dar um exemplo assim. Imagine que eu queira ter um corpo mais bonito. Eu comecei a fazer academia esses dias atrás, estou todo dolorido, que você não tem noção. Mas qual é a lógica? É um processo, é um progresso pouco a pouco. Então eu não preciso ser igual ao outro. Eu não tenho como assim, por exemplo, a minha questão financeira agora, eu não posso me comparar a outra pessoa. Eu tenho que ser melhor amanhã um pouquinho mais do que eu sou hoje. Funciona exatamente da mesma forma. Se eu quero ter uma evolução financeira, ou seja, uma tranquilidade maior financeira, eu preciso ser um pouquinho mais organizado hoje com as minhas finanças. A mesma coisa serve para uma academia. Eu quero ter resultado, então eu tenho que ser um pouquinho mais e, logicamente, eu preciso ser muito fiel à constância. Então é muito normal as pessoas falarem, nossa, eu peguei R$1.000, coloquei no banco, mas nunca mais coloquei nada, depois eu precisei, gastei o dinheiro e não tem mais nada de novo. Mas faltou o quê? Constância. Não precisa colocar R$1.000 de uma vez só. Coloca 100 por mês. Vai criando uma constância. Daqui a pouco tempo você vai ter um bom dinheiro lá. E isso vai te dar uma segurança financeira. Muito bom. Muito boas dicas. Cleiton, como criar um planejamento financeiro simples que funcione na prática? Perfeito. Basicamente a gente divide em três etapas, tá? Primeiro, anotar todos os gastos. Primeiro passo de qualquer coisa. Segundo, definir metas de quitação de dívidas. Vamos dar um exemplo. Imagine que eu pegue e coloque no meu papel e eu descubro lá que eu estou devendo no cartão de crédito e eu não consegui pagar 2 meses já. Ou estou pagando um financiamento que tem um juro muito alto. Eu descobri que ali é o meu maior problema de aumento de juros. Eu estou pagando juro muito alto. Ou fiz um financiamento de uma casa de 30 anos. Qual é a lógica? Você tentar fazer as amortizações. Você tenta pagar a parcela do mês e a última. Porque quando você paga a última, você vai pagando mais barato. Os juros vão morrendo. Porque quando você vai adiantando, o juro todo que estava lá vai diminuindo. Tem um exemplo de uma amiga minha. Ela pagava R$700 na casa, naquela Minha Casa Minha Vida, todo mês. Quando ela foi pagar a última parcela lá, ela teve uma bonificação, não lembro exatamente o que era, como se fosse um 13º. Ela foi lá e falou assim, eu quero dar R$700. 700, R$800. Daqueles R$700, ela pagou 3 parcelas.
Nossa. Entendeu? Então, ou seja, porque ela amortizou. Então, ela não vai pagar, por exemplo, R$700, ela paga a parcela. Quando ela for pagar os 700 da última, ela vai pagar várias parcelas, tipo 3 parcelas. Se ela fizer isso durante 2 vezes por ano, ela vai ter 12 parcelas do ano mais 6 meses que ela adiantou. Então, ou seja, no ano ela vai pagar 18 parcelas. E isso vai diminuindo. E se você tem taxa, por exemplo, cartão de crédito com juros muito alto, liquida, porque senão ele vai liquidar você. Financeiramente. Então eu tenho que ver quais são os meus maiores problemas e definir meta. Por exemplo, esse mês a gente vai vender bolo de pote para pagar tal coisa. Esse mês a gente vai vender espetinho na frente da minha casa porque eu tenho que liquidar o cartão de crédito, porque senão vai me dar muito problema. É mais ou menos desse estilo. E o terceiro, basicamente, esse aqui é o pulo do gato. Sabe? Basicamente é o seguinte, pessoal. Vamos lá. Nós brasileiros, a gente foi criado com uma mania ou com uma questão cultural de corrida dos ratos. Até tem um livro que fala sobre isso. O que é a corrida dos ratos? Vamos imaginar uma rodinha. Você coloca o rato ali embaixo, ele corre para estar sempre no mesmo lugar. Qual que é a nossa... Nós somos ensinados ao quê? Você vai arrumar um emprego, ganhar dinheiro, pagar boleto e trabalhar de novo. E vai ganhar dinheiro, pagar boleto, trabalhar, ganhar dinheiro, pagar boleto. Vida só nisso. E vai chegar aos 65 anos fazendo o quê? Ganhando dinheiro, pagando boleto e ficando sem dinheiro. Então, ou seja, o terceiro, que é o pulo do gato que vai mudar a vida das pessoas, é você dividir o teu dinheiro em 3 potinhos. Vamos dar um exemplo aqui. Ó. Vamos pegar 3 canecas. Olha como é muito fácil, pessoal. 3 canecas. Você lá tem, vamos pegar um valor, claro assim, de R$1.000. Vai ficar mais fácil para entender, mas pode ser com qualquer valor. R$1.000. Primeira coisa, você vai ter o potinho das despesas fixas. O que são despesas fixas? Todas aquelas despesas que você paga todo mês. Por exemplo, água, luz, aluguel, internet e tudo mais que você paga todo mês. Então você vai colocar num potinho. O ideal é que seja mais ou menos 50%, tá? Da tua renda. Então R$500 seriam despesas fixas. Ah, mas as minhas despesas fixas estão sendo mais do que 500. Então tem que organizar. Ou diminui a despesa ou aumenta a renda. É assim que funciona. O segundo potinho são as despesas variáveis ou os desejos. Por exemplo, é uma despesa fixa ir comer pizza todo mês? Não. Entendeu? Não é uma despesa fixa. Se você não for, vai morrer? Não. Alguém vai te despejar? Não. Vai ficar sem água, sem luz? Não. Então, ou seja, não precisa ir todo mês. Mas eu quero ir todo mês. Tudo bem, não tem problema. É um direito, isso é legal. Pizza, cinema, parque, viagens, qualquer coisa, os seus desejos. Eu quero comprar um celular, eu quero comprar um tablet, sei lá. É o desejo. Então, você coloca o segundo potinho, são os desejos, despesas variáveis, aquilo que um mês tem, um mês não tem. O ideal é 30%. E os últimos 20% que é o pulo do gato. Esse aqui é teu planejamento financeiro para a tua aposentadoria. Ou, no início, seria mais ou menos a sua segurança. Então, por exemplo, imagine que eu ganhe R$1.000, 500 despesas fixas, R$300 despesas variáveis e R$200 você coloca como um planejamento teu de aposentadoria. Fazendo isso, você vai poder pagar as suas contas, viajar, passear, fazer o que você quiser, mas lembrando e com a segurança que você tem um futuro garantido. Nossa, muito top. É simples. Simples. Cleiton, é muito interessante. Sabe a pessoa que não tem o hábito de ler, mas de repente ela pega um livro, ela começa a ler e começa a mergulhar naquela leitura? Sim. É a sensação que eu tenho ao conversar com você, sinceramente, porque é muito conhecimento, né? E um cara de muitos resultados, não só para você, as pessoas que você alcançou e que hoje são bem-sucedidas justamente por esses conselhos, esses direcionamentos que você traz, né? Exatamente. Então a pessoa se espelhar justamente porque tem muitos resultados, sabe? Sim. Então você é aquele livro empolgante que a gente quer estar sempre se aprofundando e, enfim. Mas assim, pode falar. Antes de você fazer a próxima pergunta, eu tenho só um exemplo aqui, pessoal. Eu fiz 2 simulações aqui só para você entender. Mais ou menos assim, eu peguei um investimento chamado IPCA. É do governo, não vou entrar em detalhes exatamente do que é o IPCA, porque senão a gente acaba se estendendo muito. Mas é um investimento que você faz, tem lá na Bolsa de Valores, você vai conseguir entrar. O que acontece? Imagine que você coloque assim, ó, vou fazer uma coisa, eu pelo menos fiz isso e me ajudou muito. É criar uma fonte de renda para a tua aposentadoria. Então, vamos imaginar assim, eu trabalho, vamos dar exemplo do Walter. Ele é professor do instituto, ele trabalha lá na Decal, ele também escreve livros e tudo mais. Uma dessas fontes você escolhe para a tua aposentadoria. Então assim, toda a renda que eu ganho dos livros vai ser para minha aposentadoria. E aí seja 1.000, seja 100, seja 200, seja quanto for. Mas imagine que seja R$500 por mês e você cria um planejamento de aposentadoria. Você está com quantos anos? 35.
Imagine com 55 você fala assim, chega, 55 não quero mais. Vou viver em Balneário Camboriú. Um exemplo, né? Pode ser qualquer coisa. Sim. Mas imagine R$500 por mês que você coloque da venda dos livros. Em 20 anos, você colocou do teu bolso R$120 mil. O juro composto, que é a mágica de toda a história, vai te dar de valor bruto R$424 mil. Meu Deus. Líquido, livre de imposto de renda, taxa da B3 e tudo mais, você vai ter R$346 mil. Com 500. Agora, imagine que você fala assim, não, mas eu tenho condição de colocar o livro e mais o espetinho que eu vendo no sábado na feira. Vai dar R$1.000 por mês que eu vou colocar todo mês porque eu vou me aposentar com 55 anos de idade. Lembra da meta? Então, a meta. Você colocou R$1.000 por mês, você vai ter bruto R$821 mil e uns quebradinhos, quase R$1 milhão. Líquido, você vai ter R$672 mil, só que você colocou só R$240 mil. Então, 240 mil você colocou, 672 você vai ter. Imagine, olha a diferença que o juro composto faz com apenas R$1.000. E aí você vai imaginar assim, tá, mas o que eu faço com esse dinheiro agora? Olha a mágica. Você pega esse dinheiro de 672 mil, por exemplo, e você vai falar assim, bom, e agora o que eu faço? Eu pego esse dinheiro e guardo na mochila? Não. Você vai pegar esse dinheiro e você pode colocar em fundo de investimento imobiliário, que é como se estivesse comprando parte de um shopping, parte de lajes comerciais e tudo mais. 672 mil, mais ou menos, a 1%, mais ou menos, que está acontecendo hoje, pode ser para mais ou para menos, ele vai te dar mais ou menos uns R$6.800, R$6.900 por mês pro resto da sua vida. Então, com 55 anos de idade, só com esse R$1.000 que você colocou, você vai ter uma aposentadoria de quase R$7 mil. Meu Deus. Cleiton, falando assim, é de brilhar os olhos, realmente. Sem dúvida. Mas assim, por que é tão difícil mudar os hábitos financeiros? Isso é um grande problema, né? Basicamente, tem 3 problemas básicos. O primeiro delas são as crenças familiares. A crença familiar é um negócio bem complexo, seja para qualquer coisa, né? Mas a crença familiar é aquela programação, é como se a gente tivesse nascido com um computadorzinho vazio e alguém foi depositando ali dentro. Lembra que eu falei lá no começo que minha mãe falava que pobre não fazia faculdade? Depois que eu me formei do ensino médio até eu entrar na faculdade foram 6 anos. Porque na minha cabeça, pobre não entrava na faculdade. Então foi uma crença, até que um dia alguém falou, quase que chegou dando um tapa na orelha e falou assim, acorda pra vida, você vai precisar fazer alguma coisa. Porque mesmo eu sabendo que o estudo era a única forma que mudava a minha vida, eu não conseguia. Precisou de um empurrão. E esse empurrão veio e nós fomos lá e fizemos e tudo mais. Mas, ou seja, eu já estava tão acostumado com isso, por quê? Porque era uma crença familiar. Outra coisa, quando eu era mais novo, a minha mãe falava assim que serviço de homem era serviço pesado. Por quê? Porque a família toda vinha de serviço pesado. A tradição, né? Então, ou seja, quando nós começamos a criar propostas onde não precisava trabalhar com o braço, mas com a cabeça, para minha mãe era estranho. Por isso que é muito comum pessoas que falam assim, não, eu vou começar agora a ser investidor financeiro, eu vou fazer parte da terapia financeira para que eu mude a minha vida, para que eu não trabalhe até 65. O que as pessoas vão dizer? Cara, você é doido. Não tem como se aposentar. Quando eu falo para as pessoas, tem como se aposentar com 15 anos, ele fala, capaz. Não existe como. Por quê? Porque a crença dele é que tem que trabalhar até os 65 porque eu me aposento. Caso contrário, não tem. Então a primeira coisa é a crença. Segunda, o cérebro nosso ele busca recompensa imediata. Nós não queremos nada que demore. Por exemplo, vamos mais agora, né, pessoal? A gente está no WhatsApp no 2.0 ali, se tivesse 3 a gente acelerava. Porque nós queremos tudo rápido. Nós estamos vivendo a geração fast food, né? Então tudo tem que ser rápido. Demorou para entregar um pouquinho, a gente vê, por exemplo, até hoje não sei como que eles fazem isso. O Mercado Livre, você compra um negócio lá de São Paulo em 2 dias, num dia tá aqui na Lapa. Fala, meu Deus, como é que é tão rápido isso? E se demorar 2, 3 dias, a gente já fica chateado. Por quê? Porque nós somos imediatistas, nós queremos as coisas agora. Então, quando a gente fala assim, vamos criar um planejamento financeiro de R$1.000 por mês para daqui 20 anos, fala, capaz, 20 anos, vai que eu morro até lá. E vai que você não morre até lá. Você vai chegar no 65, vai chegar no 55. Só que se a gente fizer algo hoje ou não fizer, vai chegar à idade da mesma forma. Então, ou seja, nós temos que lutar contra a busca da recompensa imediata. Eu tenho que criar um planejamento. Lembra que eu falei de dividir em 3 potinhos? O primeiro potinho é pagar as dívidas. O segundo potinho é imediato. O segundo potinho é eu comer pizza. O segundo potinho é eu viajar. Tudo isso que é imediato. O terceiro é planejamento de futuro. Só que se eu colocar o segundo e o terceiro, eu vou viver muito bem hoje, mas ferrado amanhã.
Então depende das nossas ações. E o terceiro é o pouco conhecimento sobre o assunto. As pessoas acabam não conhecendo sobre isso. Eu não sei, eu tenho medo. E tudo que é novo dá medo, né, pessoal? Então assim, mas vai que eu coloco o dinheiro lá lembra aquela história que deu aquele rolo, né, do Collor antigamente, né, que pegou o dinheiro do pessoal, todo aquele rolo, e as pessoas ficaram com trauma. Vai que eu compro lá e compro alguma coisa lá e eu perco o dinheiro. Pessoal, fica tranquilo, não é tigrinho não, pessoal, né? Pode ficar tranquilo. Então tem como você fazer um planejamento financeiro e seguro. Só que a falta de conhecimento sobre o assunto cria-se um monstro. Mas e o que eu faço? Eu não tenho dinheiro na mão, então... Mas, cara, é só um monstro criado. Então, quanto mais você conhece sobre o assunto, mais você vai se adaptando com aquilo e vai ficando mais fácil de você investir. Eu sempre brinco da seguinte forma. Você nunca chega numa piscina ou numa lagoa e se joga de ponta cabeça, né? Se joga de cabeça ali, sendo que você não conhece. É a mesma coisa com a gestão financeira. Eu não preciso entrar de ponta cabeça no investimento financeiro ou coisa parecida. Começa devagarzinho. Lembra que a gente faz na piscina? Coloca o pé, depois molha os pulsos, molha a nuca, depois devagarzinho você entra, morrendo de frio e daqui a pouco você está mergulhando. É a mesma coisa. Eu preciso conhecer sobre isso. Então começa o processo de organização. Faz um acompanhamento terapêutico, o cara vai desmistificar muita coisa, vai criar ali um ambiente seguro, vai te ajudar nos primeiros investimentos e depois disso você vai nadar com tranquilidade. A analogia de entrar na água aos poucos e sentindo, e você não vai se jogar se não tiver um instrutor, Exatamente. um pai, um responsável, geralmente a criança, né? Exatamente. Então a importância de ter, né, uma pessoa acompanhando ali. Porque primeiro para dar segurança, né? Se eu me perder, o que eu faço? Alguém pode me puxar de volta. Primeira coisa. O segundo, que se é um mundo que eu não conheço, eu não sei nem por onde começo. Tá? Vou começar por onde? Eu não sei por onde começar. Então precisa alguém falar, esse aqui é o norte mais tranquilo, esse aqui é o mais seguro, esse aqui é um planejamento de curto, médio e longo prazo e por aí a gente vai caminhando. Interessante. Cleiton, outra questão que eu queria perguntar para você ter uma vida saudável durante muitos anos, né? Que é a proposta, né? De ter uma vida saudável, tranquila, suprindo as necessidades. Sim. Chegar lá com 65 anos e não ter a obrigação de trabalhar para pagar contas. Com certeza. Né? Ao contrário de pessoas que, infelizmente, acabam administrando mal durante toda a vida e chega com 65 anos, se aposenta lá, mas daí o dinheiro vai todo para pagar medicação porque deu duro a vida inteira e não administrou bem. Tem uma coisa bem legal, Walter. Sabia que tem uma pesquisa que mostra que de cada 3 pessoas que se aposentam com 65, 2 se aposentam com salário mínimo? Meu Deus. Então, ou seja, hoje o salário mínimo é R$1.500. 1.500 é alguma coisinha. Imagine a gente hoje ganhando só esse valor. Então, dificilmente a gente sabe que tudo está muito caro. Imagina. Então, ou seja, essa vai ser a nossa realidade caso a gente não faça algo diferente. Porque a idade vai chegar, os 65 vai chegar, a aposentadoria vai chegar e a única opção vai ser essa. Ou eu faço alguma coisa para mudar isso. Outra dúvida, Cleiton, é emprestar dinheiro e pedir dinheiro emprestado. O que você me diria desse contexto? O ideal é você emprestar dinheiro, né? Para pessoas, eu acho que ele é muito inseguro. Porque assim, pedir dinheiro emprestado é por falta de organização, né? O emprestar dinheiro para pessoas conhecidas a gente não considera o ideal. Por quê? Porque você muitas vezes acaba perdendo o dinheiro e o amigo, sabe? Então não é legal. Quando a gente fala de emprestar dinheiro, mais seguro seria emprestar dinheiro de certa forma como um investimento, levando em consideração investimentos em corretoras. Quando você empresta o dinheiro para o banco, ele te paga em juros e é feito um contrato e é seguro. Então você não vai ter problema com relação a isso. Agora, emprestar dinheiro a pessoas, eu não considero uma boa coisa. Porque muitas vezes você vai ficar sem o dinheiro, sem um amigo e ele vai sair falando mal de você ainda. Sai falando mal. Então, interessante, talvez, depende do caso, claro, se é uma emergência, é melhor você, de repente, dar o dinheiro para a pessoa. Sem dúvida. Do que ajudar, né, naquele momento, se você vê que há a necessidade, do que, de repente, você emprestar e... Abençoa. Entrega lá e fala assim, isso aqui é para você, se um dia você tiver, você me paga, se não tiver, Deus abençoe e vida que segue. Porque interessante que essa pessoa que você ajudou naquele momento, ela não vai vir depois de novo pedir, né? Vai ficar constrangido também, né? Muito bom, muito obrigado. Cleiton, como que a terapia financeira ela pode ajudar a melhorar a vida financeira? Tá, vamos lá. A primeira coisa que a terapia financeira vai fazer é ajudar você a fazer o diagnóstico. Então ele vai te levar a conhecer a sua realidade financeira. Porque lembra que eu falei que muitas pessoas acabam nem olhando suas finanças de medo?
Então o terapeuta financeiro vai te ajudar primeiro a conhecer essa tua realidade, onde você está. Depois disso ele vai te ajudar a rever o seu passado, as suas crenças e logicamente aquilo que está causando esse caos financeiro. A partir do momento que você descobriu isso, você olhou para o passado, você viu tudo no que estão os problemas, você vai fazer as correções, você vai ajudar a corrigir os erros. A pessoa vai se olhar, vai começar a rever conceitos familiares, ver aonde está saindo, então, aonde tem os vazamentos, aonde está escoando esse dinheiro. E em família é interessante, por quê? Por que é interessante fazer essas terapias em família? É muito comum quando você fala em finanças, o homem joga a culpa na mulher. A mulher joga a culpa no homem e os dois se matam. Eles, não literalmente, pessoal, mas assim, eles se matam de discussão. Eles acabam entrando num atrito, por quê? Porque você está gastando muito, porque você também não sabe poupar e sempre tem um mais gastão em casa, normal, né? Então, ou seja, quando isso tudo acontece, você vai gerar outro problema. Aí agora não é somente a finança, agora também são os problemas familiares. E aí muitas vezes o cara fala assim, já que é muito comum acontecer isso aqui também. Já que você está comprando muito, já que você compra coisas de cabelo, eu vou comprar coisa de pesca. Já que você compra coisa de pesca, então agora eu vou no salão. Já que você vai no salão, então eu vou viajar. Já que você vai fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, ou seja, daqui a pouco vai ficando cada vez mais insuportável a situação, porque os dois não conversam, não se organizam, por vários fatores, acaba um comprando como se estivesse competindo, não entendendo que os dois vão acabar se degladiando e acabar se matando financeiramente. E os filhos vendo isso. E os filhos vendo essa bagunça toda. Vai crescer com a cabeça também. Exatamente. Por isso que as pessoas pensam, e existe um trauma muito grande, que as pessoas falam assim que, não, dinheiro é do diabo. Já ouviu falar isso? Já. O dinheiro é do diabo, porque senão se você ficar rico, você não vai pro céu. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. Entendeu? O apego tão grande ao dinheiro, onde você usurpa de qualquer direitos e das pessoas ou deveres, né, no seu caso. Então o problema não é as finanças, só que as pessoas acabam vendo as finanças como algo terror, sabe? Terror da família. Só que qual é a lógica, Walter? Eu vou estudar para ter um bom emprego para quê? Para ganhar dinheiro. Pra ganhar dinheiro. Eu vou trabalhar desde as 8 horas da manhã até 5 da tarde para quê? Para ganhar dinheiro. Mas quando eu tenho dinheiro, não quero falar sobre dinheiro? Qual é a lógica disso? É como você falar assim, sabe o que parece? Sabe, a gente muitas vezes parece aqueles cachorros que correm atrás do carro, sabe? O carro passa, o cachorro sai atrás do carro, e o carro para e fala assim, e agora eu faço o quê? Realmente. O problema está então na idolatria ao dinheiro, né? Com certeza. Idolatrar, deixar... necessário entender que é necessário que a gente trabalhe e se esforce para ter, mas não adianta só ter. É ter e saber como administrá-lo. Exatamente. Porque o dinheiro, a gente fala assim que o dinheiro é o meio. Né? Então você trabalha, ganha dinheiro, mas para quê? Qual é esse para quê? Sabe? Se a gente não entender o porquê disso, eu vou comprar qualquer coisa. Eu tenho dinheiro no bolso, vou comprar um lanche, vou comprar um cachorro, vou comprar um computador, vou comprar qualquer coisa. Porque eu não tenho a meta, eu não sei para onde eu estou indo. Se eu não tenho essa meta, por isso que essa questão do terapeuta é interessante fazer isso, porque a gente, além de, vamos lá, conhecimento da tua realidade. Segundo, rever as suas crenças e tudo mais. Terceiro, criar metas. Metas claras, metas de quitação de dívida, meta de organização do planejamento futuro de curto, médio e longo prazo e aposentadoria. Um exemplo talvez bem aleatório, mas eu saio todo final de semana, saio todo final de semana para ir passear numa cachoeira, sei lá, pescar com a minha família. Chega no final do ano, como todo final de semana eu saio, chega no final do ano eu não tenho dinheiro para ir para uma praia, para fazer uma viagem mais longa. Exatamente. Talvez então é aquele pensamento imediatista, de ter um prazer momentâneo, uma das coisas que eu peguei agora, né? Sim. Aquele imediatismo, eu mereço, minha família merece, eu vou. Poxa, mas dá para sair para outros lugares aqui mesmo, né? Na cidade, fazer uma caminhada. Exatamente. Esse tipo de que não gasta dinheiro. E você vai ter uma compensação, digamos que assim, lá no final do ano, nas férias, né, que seja, de forma mais assertiva, né, Cleiton? Perfeito. É a meta, né? Então, por exemplo, esse dia eu estava fazendo um trabalho da escola do meu filho, que ia dizer assim, que ele tinha que fazer como se fosse um cofrinho. Ele tem 8 anos, ele estava como se fosse um cofrinho para algum tipo de ação. Então, o que nós criamos? Nós falamos assim, se a gente vai ter um cofrinho, eu vi um podcast que ele fala muito sobre isso, achei muito legal, é criar um novo dinheiro. Então, por exemplo, eu quero ir em janeiro para a praia e isso vai me custar quanto? Vai me custar R$500 de hotel, R$1.000 de alimentação, R$500 de transporte. Então são R$2.000, que é o meu gasto. Mais R$1.000 ali para comprar algumas coisas, né? Algumas lembrancinhas, tá? R$3.000.
Então agora você tem que criar um novo dinheiro. Então o que significa? Eu não posso mexer nas minhas finanças de hoje, talvez porque eu esteja apertado. Da onde vai sair esse 3 mil? Duas coisas. Ou eu desisto do meu sonho, ou eu crio um novo dinheiro. Como que eu crio esse novo dinheiro? Faz um trabalho em família. Por exemplo, pessoal, vamos produzir bolo de pote e no domingo a gente vai vender lá no Monge. A gente tem um Monge aqui na Lapa, tá, pessoal? Para quem não sabe. Domingo a gente vai vender no Monge. Mas por que eu vou vender no Monge? Em família. Porque nós vamos viajar em família. Uhum. Então você vai, além de conseguir alcançar os seus objetivos, você vai ensinar aos seus filhos que dinheiro não cai do céu e ele precisa entender que existe um planejamento financeiro e que se trabalhar ele vai conseguir viajar para a praia, viajar para Disney, viajar para os Estados Unidos, para onde ele quiser, mas precisa do planejamento. E aí ele faz um novo dinheiro sem estourar o orçamento. Nossa, muito bom. Mas assim, Cleiton, quais ferramentas ou métodos que você mais indica assim, para o controle financeiro pessoal? Isso são coisas muito complexas, pessoal. Isso aí vem lá dos Estados Unidos. Brincadeira, pessoal, é muito simples. Primeira coisa que eu acho, eu gosto muito de planilhas. Então, assim, como eu faço as minhas planilhas no computador? Não. Eu até tenho planilhas no computador, mas eu nunca faço no computador porque tem pessoas que se adaptam melhor com o computador. No meu caso, é o papel mesmo. Eu gosto de riscar, falar, essa conta tá paga aqui, sua Jaguara tá paga, não vai ficar me incomodando. Porque eu acho que isso é bem legal. Pra mim, traz uma sensação muito gostosa. Então, a primeira, pessoal, faz um planejamento, uma planilha simples, coloca lá, bem simples. Inclusive, pessoal, vou fazer o seguinte, a gente vai colocar aqui nos comentários, eu vou deixar uma planilha de presente para vocês. A gente vai deixar uma planilha simples, completinha, sobre educação financeira, sobre gastos ali, vai estar tudo completinho, eu vou deixar esse aqui de presente para vocês. Normalmente a gente não faz isso, mas eu vou deixar de presente para vocês. É uma planilha de Excel, se você quiser imprimir, você escreve à mão, daí fica à vontade. Então, vamos lá, primeira planilha financeira. A segunda, no papel, a segunda planilha do Excel, essa que eu vou doar para vocês, fiquem à vontade. Terceira são aplicativos. A gente tem vários aplicativos de finança. Vários, sabe? Você pega ali, você baixa o aplicativozinho, você vai anotando todos os seus gastos. Que você precisa saber de onde que está indo o seu dinheiro. Senão você não vai acabar tendo problema. E o terceiro é aquilo que os nossos pais faziam antigamente. O bom e velho caderninho. Pega um caderninho, uma cadernetinha lá e vai anotando. Hoje comprei pão. Quanto que foi? Vai lá, R$2,50. Olha um exemplo, pessoal. Imagine que você fala assim, não, eu preciso diminuir os meus custos. Beleza. Aí você vai lá todo dia no mercadinho da esquina, que normalmente é um pouco mais caro. Aí você vai lá, compra pão de manhã, compra pães de tarde. Então o Léo deu R$7 de manhã, R$7 de tarde, R$7 de manhã. Soma isso no mês. Será que não é mais fácil comprar 5 kg de trigo, um fermento e fazer um pão em casa? Entendeu? Vai gastar um pouquinho mais de gás, mas economiza talvez R$100 no final do mês. Esses R$100 não pode pagar talvez a internet, que custa talvez R$99, como é o meu caso. Eu estou pagando 150 na internet. Cara, dá uma olhadinha. Talvez tenha internet bem mais barato com as mesmas ações. Outra coisa, pessoal, outra dica. Tô fazendo já as dicas, né? Mas tudo bem. Cara, dá uma olhadinha nos streamers. Às vezes a pessoa tem lá 5 tipos de streamers diferentes lá, de plataformas e tudo mais, e tudo custa ali R$10, R$15 ali. Então dá uma olhadinha se precisa de tudo isso. Tem umas lá que você faz 2 meses e nem abre. Então dá uma olhadinha se precisa de tudo isso. Outra coisa, outra dica que é bem legal. Toma muito cuidado com cartões. Tem vários cartões que tem anuidade. Então todo mês vai lá pagar R$10, R$15 de cartão, sabe? De anuidade. Agora se tiver 2, são R$20 por mês que você está pagando de anuidade. Tem vários bancos online que te entregam a mesma coisa e não tem anuidade. Para pensar que se tiver 2 cartões, R$20 por mês, R$240 no ano. Entendeu? Ou seja, é um dinheiro que você está jogando fora. Imagine assim, diminua lá 2, 3 streamers, por exemplo. Mais os cartões que você está pagando anuidade. Se só fizer isso aqui, já dá a tua viagem da praia no final do ano. Muito bom. Cleiton, falando agora da terapia financeira, quanto tempo em média assim para uma pessoa ela começar a ver resultados nessa área financeira? Então, Walter, como você também é terapeuta, sabe disso. Depende muito da pessoa. Se a pessoa quiser realmente mudar de vida, se a pessoa quiser se empenhar mesmo, realmente, no primeiro mês ela já vê resultado. Tá? Ela consegue muito rapidamente, mas depende da pessoa. Tem pessoas que, não, vou me comprometer, não vou fazer isso, mas eu não posso passar na frente de uma vitrine que compra. Então, tem alguns cuidados que a gente fala, por exemplo, retirada de cartão de crédito, deixa o dinheiro com quem tem mais controle financeiro da casa e por aí vai. Né? Se livrar de plataformas como o Tigrinho. A gente tem percebido muitos problemas financeiros exatamente por causa disso. Às vezes a pessoa não tem muito controle financeiro ou ele tem problemas de jogos e acaba gerindo o dinheiro da família.
aí é uma bomba relógio na mão. Então, ou seja, alguns detalhes precisam ser avaliados, mas o resultado, em prazo de um mês, já é bem visível, com certeza. Com certeza. Entendi. Seria tipo um exemplo que eu uso muito, não sei se também encaixa na tua área específica da financeira, mas a pessoa está no fundo do poço, Sim. toda bagunçada com a vida financeira, você vai jogar uma escada para ela, Sim. né? E se ela quiser subir nessa escada, ela vai conseguir, porque vai ter todas as orientações. Perfeito. Sozinho, ela vai ter mais dificuldade, mas também, se ela não quiser, você pode ter 10 escadas que ela vai usar tudo para fazer cama e não vai adiantar nada. Muito bom, muito bom. Então agora chegou o nosso momento especial do Café com Dicas. Cleiton, que conselho você daria para quem está ouvindo e sente vergonha ou medo de lidar com suas finanças? Vamos lá. A primeira coisa, pessoal, é não sinta vergonha. Tá? É muito normal que as pessoas, quando estão endividadas, têm dívidas, pessoas ligando o dia inteiro, né, estão ficando envergonhadas. A primeira coisa é não se envergonhe, não se culpe, porque isso não vai te ajudar em absolutamente nada. Então, levanta a cabeça, sacode a poeira e dá a volta por cima. Primeira coisa. Segundo, coloque então todas as suas despesas no papel, como a gente já tinha dito. Terceiro, tente se organizar. Não gaste mais do que você ganha. Então, é interessante que você entenda realmente quanto é que você ganha e quanto é que você gasta. Então, por isso que aquele primeiro, segundo ali que eu falei, né, anotar todas as suas receitas e seus ganhos, vai te dar um panorama de quanto você ganha. A partir daí, não gaste mais do que isso, senão só vai piorar. Quarto, caso tenha muita dificuldade ou não saiba como começar, busque ajuda. Não adianta negligenciar ou fingir que isso não está acontecendo, só vai piorar. É como aquela doença que a gente falou. Não adianta nada eu saber que tem uma doença e não tratar. Se eu não buscar essa ajuda, só vai piorar, não vai mudar absolutamente nada. Não é fingindo que não tem que vai resolver, não tem. E como um carro que estraga, pessoal. Não, imagine um carro que você tem e o carro estragou. Estragou um dia a luz do lado esquerdo. Aí você fala, não, dá para andar com a luz do lado direito. Daqui a pouco estraga do lado esquerdo, do direito. Aí você fala, não, mas tem o CBE que dá para andar. Daqui a pouco você esbarra no meio fio. Daqui a pouco o teu carro não tem mais valor. Porque ele foi estragando pequenas coisas e você foi deixando sem arrumar. É assim a questão da finança. Se eu não corrijo alguns erros, ele só vai piorando. Vai chegar um momento que ele se torna insuportável. Que é um exemplo, são pessoas que têm, por exemplo, compraram um carro financiado sem planejamento, acabam não se organizando, daqui a pouco o carro está em busca de apreensão. Então chega a vias de fato porque não se organizou. E o banco leva mesmo. Não perdoa. Cleiton, uma pergunta talvez que entra para pequenos empreendedores autônomos, o que você diria? Tá. Assim, pessoal, eu também trabalho com empresas já há alguns anos. Desde os meus 19 anos de idade já trabalho envolvendo com empresas e tudo mais. O que acontece? É muito comum do empreendedor que eles misturam tudo. Né? Então, por exemplo, o cara é microempreendedor individual, ele coloca lá o dinheiro dele, o dinheiro da empresa, não organiza o que é o Prolabore, nem muito menos o que é o lucro da empresa. Daí a empresa rende 10 mil, ele acha que é tudo lucro, daí ele gasta aquele dinheiro porque ele quis viajar, ele gastou o dinheiro, depois não tem dinheiro para repor estoque e vira uma bola de neve e as empresas muitas vezes acabam tendo que fechar por falta de gestão financeira. Então o que eu aconselho, pessoal? Organize bem certinho as suas finanças. Então organize lá naquele quadro seu o que é o seu Prolabore. Você é um funcionário da empresa. Então, meu Prolabore é de R$1.000, R$2.000. Faz essa gestão. Tem vários canais que vão te ajudar. Canais do Sebrae, por exemplo, te ajuda. O próprio terapeuta pode te ajudar nessa situação. Ou tem vídeos no YouTube, cursos online para gestão de empresas. Mas também é a mesma coisa. Negligenciar ou achar que já sabe tudo, vai dar problema. Com certeza. Entendi, Cleiton. Obrigado. E se as pessoas quiserem entrar, então, em contato com um terapeuta financeiro de confiança, como fazer? Perfeito. Pessoal, estão já passando de primeira mão aqui uma grande novidade. Olha aí, ó. Nós criamos então o Instituto Nacional de Habilitações Terapêuticas. Por quê? Porque a gente sentiu a necessidade de não somente a terapia financeira, mas outras tantas terapias ter um suporte organizado que pudesse dar uma bagagem suficiente, não somente de formação,
mas de acompanhamento de estrutura física, de divulgação online, ou seja, todo o pacote de aperfeiçoamento e de desenvolvimento de um terapeuta. Então isso foi criado através desse instituto. Depois, se você quiser saber um pouco mais, chama a gente aí nos comentários que a gente vai conversar com vocês. Mas se você está buscando esse atendimento, a instituição, Instituto Capacita Já, que é a parceria do CapacitaCast, se você buscar, entrar em contato, conversar, colocar nos comentários aí, ou quiser entrar em contato no telefone 41 998238313, repetindo, 998238313, a gente terá o maior prazer de te ajudar, te acompanhar, te aconselhar, não somente no terapeuta financeiro, né? A gente tem vários outros tratamentos terapêuticos aqui que vai poder te ajudar. Às vezes não é um problema financeiro, mas é um problema emocional, é um problema afetivo, é um problema de depressão, qualquer outra ação. Então agora, pessoal, vocês têm aqui na Lapa e online, você tem atendimento com essa equipe. Hoje nós temos já uma equipe de quase 10 profissionais, todos já formados e habilitados, que fazem parte do Instituto Nacional de Habilitações Terapêuticas, que é uma novidade que está chegando aí no mercado. Maravilha, Cleiton. Para finalizar, então, queria que você deixasse então as redes sociais para poder compartilhar com o pessoal. Maravilha. Pessoal, então nós estamos em 2 redes sociais. O CapacitaCast, que é no Instagram, e a gente tem também o Instituto Capacita Já, também no Instagram. Procurando por essas 2 ações e o número de telefone que eu acabei de deixar aí, a gente vai estar entrando em contato com você e te ajudando da melhor forma possível. Legal, Cleiton. Quero agradecer, então, o compartilhar que você trouxe. Até para mim esclareceu muitas coisas. Tenho certeza que o pessoal que está em casa também, né, vai ficar ali nos comentários aquilo que você passou para a gente, referente à planilha, né? Para ajudar o pessoal. Que bom que a Lapa agora tem isso. Então, esse investimento na vida das pessoas, né? Perfeito. Que podem estar aproveitando, então, disso daí. Quer deixar alguma palavra de agradecimento? Eu só queria agradecer a todos vocês, pessoal. E assim, as finanças podem te complicar a vida ou te ajudar a vida, sabe? Se você organizar suas finanças, você vai viver uma vida muito mais tranquila, muito mais saudável, a podendo aproveitar o melhor dessa terra, assim como Deus falou, né? Mas tudo isso está disponível através de conhecimento e organização, para qualquer coisa. Então, não negligencie suas finanças, se organize. Você trabalha tanto, sofre tanto, para depois ficar sofrendo por pagar boletos, você não merece isso. Tem como a gente te ajudar. A gente tem uma frase aqui no Instituto, deixa eu te ajudar. Obrigado, Cleiton. Queria convidar vocês então para estar curtindo, compartilhando esse podcast aí. Deixe seu comentário lá para que a gente assim consiga alcançar mais pessoas. Obrigado mais uma vez. Eu agradeço. E até a próxima. Um abraço. Valeu, galera. Tchau, tchau.